E aí, bora de papo reto? Como descobrir, como se expressa a sua dimensão espiritual para tentar aplicar isso com sabedoria no contexto prático, cotidiano, em busca de mais plenitude e felicidade? Quando eu falo de espiritualidade no contexto individual, eu me remeto diretamente a autoconhecimento. Autoconhecer-se, saber quem se é, saber como se expressa e o que te faz bem. Porque quando a gente tenta aliar a espiritualidade aos processos de saúde, dentro do contexto individual, o conhecer a si mesmo, ele é inevitável para conseguir atingir esse estado. Mas ok, antes da gente adentrar um pouquinho na individualidade, vamos falar um pouco mais do geral, dos conceitos de espiritualidade e saúde. Espiritualidade é uma dimensão do ser humano intrínseca, então você não precisa ter uma crença no transcendente, não precisa ter uma religião, acreditar em Deus para que isso seja parte de você. E essa dimensão ela fala sobre o sentido e propósito que cada indivíduo tem e como ele se conecta ao agora, ao outro, à natureza e a si mesmo e o que te faz bem dentro desse padrão. Ok, espiritualidade está bem entendido, vamos então para o contexto de saúde. Saúde é basicamente um estado de bem-estar, estado completo de bem-estar. Ser feliz, ser pleno, ser saudável é basicamente isso. E aí, para a gente tentar sair um pouquinho da abstração, eu vou falar, antes de entrar na individualidade, sobre como que, ao meu ver, se expressam dentro da sociedade a dimensão espiritual, numa regra geral, podemos dizer assim. Tem duas principais apresentações que eu acho, que eu vejo, que são a família, ou seja, filhos, pais, avós ou aquelas pessoas próximas que você considera família. Isso geralmente é o que traz sentido, é o que traz propósito para os indivíduos. E, em segundo lugar, não numa ordem, Deus ou a religião, o transcendente por si próprio. São formas de expressão quase unânimes que a gente consegue encontrar dentro da sociedade. E tem algumas outras grandezas também que a gente pode abordar aqui, que são as artes. Todas as artes são um tipo de expressão da espiritualidade, uma tentativa de traduzir o que transcende ou o subjetivo sentimental daquele indivíduo. E em todas as sociedades a gente sempre enxergou as artes através de uma visão que falava sobre o transcendente, sobre a espiritualidade. As primeiras obras de arte, elas remetiam à ligação espiritual que o ser humano tem com a existência. A gente tem também uma grandeza que é o trabalho, que infelizmente ela não é tão tida assim de uma forma geral, por conta do contexto socioeconômico que a gente vive, o modelo que a gente enfrenta, que não permite que o ser faça do seu ofício o seu trabalho diário de produção, realmente. Isso acaba afastando muitas vezes o propósito do que o indivíduo faz, da profissão que ele desenvolve. E muitas vezes assim, se ele não consegue no seu trabalho desenvolver o seu propósito, ele busca pelo voluntariado ou por algumas outras formas de satisfazer aquilo que traz sentido, o propósito, aquilo que é o ofício da vida daquele ser. E algumas outras formas também são apresentações de militâncias políticas ou sociais, que são também uma forma do indivíduo encontrar sentido e conexão com o meio. E a gente também pode falar até do esporte, como forma de entender o corpo como algo que move aquele indivíduo, seja um esporte individual ou coletivo, seja no contexto de competição ou não. É importante entender que o esporte, enquanto uma expressão da espiritualidade, ele carrega a ideia do corpo sendo como um templo, o corpo sendo algo que a gente tem para desenvolver quem realmente somos dentro dessa existência. Mas agora, saindo das generalizações e tentando entrar para o conceito um pouco mais individual, como que você vai descobrir para você como se expressa a sua dimensão espiritual? E aí tem algumas perguntas básicas que falam sobre o conceito. Perguntinhas que você pode fazer para si mesmo para refletir e tentar chegar então nesse conhecimento. Que é: qual o sentido da vida para você? Qual o sentido da existência, o que fazemos aqui? Qual o propósito que você encontra para estar aqui no seu caminhar? E o que te conecta à vida, ao que te faz bem, o que te deixa feliz? Ou o que você faz e percebe que
o tempo não passa, que não percebe a relação com o tempo? Qual é aquela atividade que você produz que quando você vê, você está imerso nela, num estado de flow e deixa de perceber então o tempo passando? Geralmente são essas atividades que versam sobre o que é sentido e propósito para você. Mas é preciso que a gente faça essa investigação, é preciso que a gente se aprofunde, é preciso que a gente tente compreender e se pergunte realmente com sinceridade para então conseguir achar resposta. Porém, por vezes é mais fácil a gente conseguir identificar a expressão da espiritualidade no outro indivíduo, quando a gente consegue conversar e enxergar no outro a dimensão espiritual. E eu costumo falar que a gente conseguiu atingir esse lugar da espiritualidade, essa transcendência, quando a gente conversando com o outro vê os olhos dele brilhar ao estar falando sobre aquilo que lhe é de interesse. Então é quando a pessoa fica empolgada realmente com o que ela está falando. De repente está falando sobre trivialidades e ela entra num campo que empolga, mostrando talvez a foto dos filhos ou dos pets, ou falando sobre um trabalho que ela está desenvolvendo, desenvolvendo sua militância política, ou falando sobre seu trabalho artístico que ela faz, ou mesmo sobre sua religião. E quando você vê que o indivíduo está brilhando ao expressar aquilo, que ele está conectado com o momento, com você, com o presente. E aí, isso remete um pouco à tentativa da gente entender pra gente o que é essa espiritualidade. Então, tente entender e relembrar e sentir quais são os momentos que você sente esse brilho dentro de você, quais são os momentos que você se sente completo, que você se sente presente, para tentar repetir mais essas doses de autoconhecimento e de expressão plena de quem você é. Eu deixo aqui esse convite para você continuar essa investigação, né? E se você gostou, se achou que foi útil essa pequena explanação, deixa um comentário aqui embaixo falando onde você identificou que essa espiritualidade se expressa e o que você gosta de praticar para desenvolver um pouco mais isso dentro de você e conseguir compartilhar com o mundo esse brilho e trazer amor, que é exatamente a expressão mais pura desse sentimento e que traduz toda a busca pela espiritualidade, pelo transcendente e pelo agora. É isso, até uma próxima.